Irmãos e irmãs, é com alegria que nesta noite nós trazemos a palavra do Senhor ao nosso presbitério, uma palavra de esperança. E antes de nossa leitura da palavra, nós invocaremos a presença do Senhor e a unção do seu Espírito sobre todos nós. Oremos. Senhor, quando nós agora nos acercamos da Tua palavra, envia sobre nós o Teu Espírito de modo que possamos compreender esta palavra e irmos além da letra, sermos tocados pelo Teu Espírito, que Ele nos revele as verdades das Santas Escrituras, a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queridos, nós queremos meditar nesta noite a partir do texto do Evangelho de João, capítulo 1. Leremos os versículos 43 a 51. Você pode nos acompanhar. João, capítulo 1, versículos 43 a 51. E assim nos diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia, antes de ir procurar Filipe, e disse: venha comigo. Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Filipe chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No momento atual, a todo tempo, ouvimos falar acerca de um novo normal. Aqui e ali, explicações ou ao menos tentativas para se definir o seu significado. Em resumo, poderíamos dizer que este conceito de novo normal, como sendo a incorporação de novos costumes e cuidados à nossa rotina diária pós-pandemia. Costumes como usar máscaras em todos os ambientes, não cumprimentarmos as pessoas com um aperto de mãos ou um abraço, pensarmos que, quando retomarmos os nossos cultos presenciais, teremos de limitar a entrada e a permanência das pessoas no templo. Coisas antes vistas como impensáveis serão esse novo normal. Apesar de se falar tanto desse novo normal, apesar de toda a expectativa das pessoas em torno deste novo momento, há muito medo e muita
incerteza. Por exemplo, como as aulas serão retomadas? Quais cuidados deverão ser dispensados por alunos e professores? Será seguro enviar as crianças à escola? Esse novo normal, tão cheio de incertezas e medos, será algo novo. No entanto, os que seguem a Jesus já vivem um novo normal. E sobre este novo normal, queremos meditar nessa oportunidade. Olhando para o nosso texto, nos encontramos com Jesus no início do seu ministério terreno. Estava formando o seu grupo de seguidores mais próximos. Filipe foi um dos primeiros chamados e quase que de imediato, impactado pela novidade que Jesus representava, convidou seu amigo Natanael. As palavras de Filipe revelam o tamanho da sua empolgação e alegria em reconhecer Jesus como Messias anunciado pelos profetas. A narrativa do evangelista João é ágil, parece querer mostrar tanto os fatos quanto os sentimentos dos personagens. E logo sabemos que Natanael se dispõe a ser também seguidor de Jesus, que, ao vê-lo, diz: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael, espantado, pergunta: de onde o Senhor me conhece? A resposta de Jesus foi: eu te vi quando estava assentado sob aquela figueira. A primeira coisa que quero nesta noite e desejo refletir com os irmãos é acerca desta informação que nos dá o texto. Natanael assentado sob uma figueira, sob uma árvore. O que Natanael fazia sob a figueira? Estava descansando? Encontrava-se perdido em preocupações? Vivia dias de incertezas em sua vida? Estaria alguém enfermo em sua família e pensava no sofrimento daquela pessoa? Não sabemos. O que dissermos será mera especulação. Apenas podemos criar a imagem de um homem que conhecia a Jesus, que não conhecia a Jesus e que encontrava-se sentado sob uma árvore. Esta imagem me parece oportuna. Sob árvores, buscamos um pouco de sossego, de solitude. Apoiado em seu tronco, muitas vezes nós nos perdemos em pensamentos, contemplando as paisagens ou a paisagem à nossa volta e repensamos nossa vida cotidiana de muitos afazeres e enfados. Assim, nos assentamos sob árvores, onde deixamos que nossos pensamentos nos levem para bem longe. Outras vezes, não são só pensamentos, mas preocupações, medos, inseguranças, incertezas ou dores da alma e do corpo que nos fazem escapar à realidade. E nossas árvores podem nem mesmo ser árvores, mas um banco da praça, o sofá de casa, a guia da rua, o chuveiro, a cama onde nós nos deitamos. Todos estes lugares podem ser nossas árvores, aquele local onde nós nos assentamos e escondemos os nossos pensamentos de todos à nossa volta. João não revela o que pensava Natanael assentado debaixo da figueira. Pode ser que o faz de maneira intencional, quer esconder de nós os seus sentimentos, quer esconder de nosso conhecimento aquilo que apenas Jesus conhece. E é bem possível que por esta razão nós nos identifiquemos com Natanael.
Somos humanos como ele, com preocupações e pensamentos que apenas o Senhor pode conhecer. E Jesus realmente conhece nossa alma, porque os seus olhos estão permanentemente postos sobre nós. E aí está um segundo ponto para o qual quero chamar a nossa atenção. Jesus tem olhos postos sobre nós. Ele está sempre muito atento às nossas necessidades. E esta verdade não tem qualquer especulação a seu respeito, mas provas irrefutáveis. Pois diversas narrativas das Escrituras nos mostram que isso é verdade. Trago à nossa memória, ao menos 2 momentos em que Jesus lança o seu olhar de cuidado sobre alguém. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 5, nós temos a história do paralítico que esperava 38 anos conseguir ser o primeiro a entrar no tanque de Betesda. Quando o anjo do Senhor agitava suas águas de vez em quando, o primeiro a entrar ali era curado, mas ele ainda não tinha conseguido isso. E no versículo 6, lemos que Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo aquele tempo que ele estava doente, perguntou: você quer ser curado? Jesus o curou. Jesus viu aquele homem em meio a muitos que ali viviam um cotidiano de expectativas e incertezas. No capítulo seguinte, também de João, no mesmo evangelho que lemos, Jesus alimenta uma multidão, pois depois de terem passado um dia longo, ouvindo os ensinos e vendo milagres realizados por Jesus, no versículo 5, lemos que Jesus olhou em volta e viu aquela multidão e perguntou a Filipe: onde iremos comprar comida para estas pessoas? O final da história nós sabemos. O que merece destaque para nós é que o Senhor olhou para a multidão, viu sua necessidade mais básica e imediata e saciou a sua fome. Jesus sempre acudiu às pessoas em suas necessidades e tribulações. E isso porque ele sempre tem olhos voltados para as pessoas, olhos de amor e cuidado. Todos já ouvimos a frase que diz: Jesus ontem, hoje e sempre. Ela nos diz que Jesus é real hoje, como foi no passado. Portanto, o que ele fez lá, pode fazer aqui. Se ele dispensou um olhar de compaixão sobre o paralítico, sobre aquela multidão faminta, do mesmo modo como visitou o coração e a alma de Natanael com o seu olhar, hoje o seu olhar visita nossa alma e o nosso coração da mesma maneira, quando estamos assentados sob nossas árvores, talvez desanimados, possivelmente sem expectativas. Jesus olha para nós. E este é o terceiro ponto para o qual quero que nos voltemos. Onde você está neste momento, seja em sua casa ou qualquer outro lugar, ainda que não conheça a Jesus, é verdade que Ele tem os seus olhos voltados para você, cuida de você, conhece o seu coração, conhece a sua alma. Pode ser que neste momento de tantos desafios na nossa história, o lugar onde você se encontra agora, seja como a árvore de Natanael, um lugar de abrigo, de descanso, ou um lugar onde você se vê tomado por preocupações, por medos, por inseguranças, preocupado com enfermidades suas ou de pessoas próximas e queridas, talvez envolvido em dúvidas ou expectativas frustradas. Quem sabe, tomado por total desesperança. Se eu não posso
conhecer o seu coração e mente, uma coisa eu sei. Com os seus olhos cuidadosos, Jesus já penetrou seu mais profundo ser e conhece tudo a seu respeito. Ele entende cada uma de suas necessidades, cada medo, cada preocupação, cada frustração. E esta verdade deve ser lembrada por cada um de nós, por você e por mim. Porque Jesus viu o paralítico de Betesda e o curou. A multidão faminta junto ao lago da Galileia e a alimentou. A Natanael e o chamou. Nós hoje podemos crer que Ele, do mesmo modo, da mesma maneira, cuida de nossas necessidades, dissipa nossas incertezas. Afinal, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se é verdade que Jesus nos vê, mesmo antes de o conhecermos, é também verdade que o seu olhar não é um olhar de palavras apenas, ou de uma piedade vazia. Não. O olhar de Jesus é um olhar ativo, olhar compassivo, olhar transformador. O olhar de Jesus nos revela uma nova realidade, nos dá novas perspectivas e esperança. Foi assim o que houve com Natanael. Ao ouvir Jesus lhe dizer que já o vira sentado sob aquela figueira, ele fez imediatamente uma profissão de fé. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Saber que Jesus olhava para ele quando sequer ele sabia que o Messias esperado já se revelara, o impactou profundamente. E a mudança foi tão profunda e marcante, que até Jesus parece admirado ao dizer: você crê em mim só porque eu disse que te vi assentado debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que esta. O olhar de Jesus é um olhar transformador. O olhar de Jesus faz ver grandes coisas. O aleijado junto ao tanque de Betesda viu o milagre da cura. A multidão que seguia ao mestre viu o milagre da multiplicação. Natanael recebeu a promessa de ver coisas maiores e viu, desde os grandes milagres de Jesus até a sua ascensão aos céus. E nós também podemos ver grandes coisas, as grandes coisas que Jesus nos reserva. E esta é uma importante verdade que nos revela esta passagem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem o seu olhar colocado sobre nós e a sua palavra se cumpre também sobre nossas vidas nestes tempos tão difíceis. É bem possível que a história registre nossos dias como um dos mais desafiadores, mais duros vividos por esta geração. Um enorme cansaço tomou conta da maioria das pessoas. Há muita tristeza nos olhares em nosso entorno. As preocupações têm tirado o sono de pais e mães de família. Muitos são os que vivem o drama da depressão, perderam perspectivas da vida. Há muita gente caminhando sem esperança. E para a maioria delas, isto é normal. E se estamos sob árvores, buscando alguma sombra, perdidos em pensamentos, ansiosos, sem perspectivas, precisamos trazer à memória esta verdade. Jesus já nos viu desde a eternidade, assentados sob a figueira, e seu olhar é olhar cuidadoso, é zeloso, é cuidadoso sobre a nossa vida, deve nos mover portanto, a uma declaração de fé. E como Natanael, devemos professar: o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ninguém fica indiferente ao olhar do Filho de Deus. Ninguém permanece vazio diante do olhar do Rei de Israel. Seu olhar não é somente um olhar de palavras vazias ou de uma piedade indiferente. O olhar de Jesus é um olhar transformador. E diante de seu olhar, tudo que parecia normal se fez novo.
Nossa realidade atual pode ser dura, desafiadora, triste, cansativa, pode drenar a nossa fé, mas os que caminham com Jesus já vivem um novo normal. Nossos dias nem sempre são diferentes daqueles vividos pelas demais pessoas. Entretanto, é uma realidade nova, uma realidade iluminada pelo brilho da fé, da esperança, da certeza de que não vivemos um segundo sequer sozinhos, não enfrentamos nenhuma provação solitariamente, caminhamos sob o olhar amoroso e transformador de Jesus, que sempre está conosco. Mesmo quando não o vemos, quando nós estamos muitas vezes talvez distantes nos nossos pensamentos, podemos confiar que Ele já passou por nós e nos enxergou e nos separou para si. E quando Jesus nos olha, Ele transforma também o nosso olhar. Natanael ganhou um novo olhar, viu Jesus como Filho de Deus e com os seus lábios o confessou como Rei de Israel. Há muita incerteza e medo acerca deste novo normal que iremos viver nos próximos meses. Ninguém sabe como ele será, mas uma coisa sabemos: os que caminham confiam que estão sob o seu olhar cuidadoso e atento. Sabem que Ele nos dá um novo olhar que nos oferece novas perspectivas, que nos faz confessá-lo como Filho de Deus. Os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas antigas já passaram, todas as coisas se fizeram novas. Por isso, os que caminham com Jesus já vivem um novo normal. E o nosso novo normal com Jesus não guarda espaço para o medo, nem lugar para a desesperança, pois nele caminhamos pela fé. Com Paulo, nós podemos repetir as palavras da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 7 e 8. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança. Caminhamos em confiança. Nosso novo normal é caminharmos em confiança. É caminharmos em esperança, e não uma esperança qualquer. É aquela esperança registrada em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, quando nós lemos: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Finalizo. Pode ser que você esteja debaixo de uma árvore de medo, de sofrimentos, de incertezas, diante deste novo normal, pelo qual todos esperam. Mas, lembre-se, Jesus já lhe avistou, e o olhar de Jesus é olhar transformador. Dá aos seus novos olhos para o viver diário. Faz brotar nos nossos lábios um louvor e uma confissão de fé. E Jesus nos faz uma promessa: coisas maiores verás. Pelo olhar de Jesus, fomos feitos novas criaturas, e tudo à nossa volta se renova a cada dia. Caminhamos com os olhos da fé e vivemos sob uma esperança viva. Enquanto
o novo normal anunciado vem marcado de incertezas e medos. Nós já vivemos um novo normal, que é um lugar de fé e de uma esperança, que também é incorruptível, de uma esperança que também é incontaminável, de uma esperança que também não pode murchar, porque a nossa esperança vem do alto. A nossa esperança está guardada no céu para você, para mim, para cada um de nós. Esse é o nosso novo normal. Um caminho de uma esperança viva, que traz consigo uma promessa de Jesus que nunca muda. Seja quais forem os meses que ainda virão, coisas maiores veremos. E assim será para todos nós. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Oraremos neste momento e prepare também a sua mesa, porque em instantes nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Pai, nós te louvamos e te adoramos, porque tu és Deus maravilhoso, e que olhando para nós, também renova em nós o nosso olhar para o viver diário. Quando todos aguardam um novo momento cheio de incertezas, nós já vivemos um tempo novo, na certeza de que tu cuidas de nós, não caminhamos sozinhos, e de que o nosso futuro nos reserva coisas maravilhosas, porque caminhamos em fé e em esperança. Assim abençoa todo o teu povo, reunido neste momento, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.